Leva-me ao fim da montanha, dá-me do vinho da vida, estende o céu, faz a cama onde me escondo da ferida. E agora somos mais fortes que o chão. Mostra-me a foz do teu rio, vem à nascente do meu, afasta a dor e o perigo, porque a distância doeu. E agora voamos em contramão, e há de haver outro lugar e palavras para dizer. Quando a terra abraça o mar, é como um filho a nascer. E há de haver outra maneira de contar a quem não sabe. Se me das a vida inteira, porque só vivi metade, leva-me de volta à casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Leva-me de volta à casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Segue por este caminho, apanha luas de prata, um beijo é o nosso destino, beijo que fere e não mata. E agora somos mais corpo que dantes, não temos frio no fogo, trazes por dentro verão. Vejo-me em ti e descubro, somos luz, sombras não. E agora voamos em contramão, e há de haver outro lugar e palavras para dizer. Quando a terra abraça o mar, é como um filho a nascer. E há de haver outra maneira de contar a quem não sabe. Se me das a vida inteira, porque só vivi metade, leva-me de volta à casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Leva-me de volta à casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Na tua cama e diz que sim, diz que sim. Leva-me de volta à casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Muito fixe. Isto à terça-feira está com um grande power e tenho que repetir isto mais vezes, pá.
Não há editorial e eu assim tenho tempo para fazer as minhas cenas. Vamos embora. Ai, borda, rica filha, borda, borda. Ai, borda. Ai, é para entrar. Ai, desce. Bem-vindos a mais um! Senhoras e senhores, aí em casa convosco o enorme Pedro Abrunhosa! E os comitê caviar. Comitê caviar. Vamos, se calhar, começar pelo caviar, pelas entradas. Exato. Quem são? Os Comitê Caviar, o grupo que gravou comigo o segundo álbum, Marco Nunes, Uma salva de palmas. Pedro Martins, Miguel Barros, Cláudio Soto, Paulo Praça e Eric Amorim. Grande praça. E uma salva de palmas para o Comitê Caviar que ficou em casa, João Bessa. O João Bessa, o que é que lhe Ficou em casa. aconteceu? Está ocupado com assuntos... Mestruado. O Bessa, Bessa, o que é que te aconteceu, pá? E tu estavas ocupado, estavas a soldar. Eu estava na minha vida, que é a minha ocupação. Queres-te sentar? Vamos embora. Pedro Brunhosa! Eu estava a soldar, que é o que eu faço agora, nos tempos livres. Isto está bom para os soldadores agora? Pois, pelos vistos, quer dizer, se vives em Viana não está muito bom. Não, em Viana os soldadores Sim, mas em estão um Viana não está bocado... muito bom. Aliás, eu gostava de, em gesto de solidariedade. Sabes que Viana é uma zona flagelada, muito flagelada pelo emprego. É uma zona altamente... Foi penalizada durante muitos anos e tinha... Portugal sempre teve uma grande indústria naval, curiosamente. A Lisnava, Setenava... Pá, porque temos pouco mar e se calhar fazia pouco sentido termos uma indústria naval, não é? Exatamente. E, portanto, como sabes, o estaleiro de Viana do Castelo, eu creio que é dos últimos que existem em Portugal, um sítio onde se possa reparar navios de grande calado. E a zona de Viana, que é uma zona que eu conheço particularmente bem, é uma zona que sempre foi um pouco marginal na questão do emprego. Há grandes dificuldades de empregabilidade na zona de Viana. As acessibilidades foram construídas há pouco tempo. E, portanto, Viana é uma cidade lindíssima, uma cidade plena de luz e de turismo. Uma salva de palmas para Viana! Os estaleiros de Viana do Castelo têm uma implicação sociológica na cidade imensa, porque se houver, como parece que vai haver, uma entrega dos estaleiros a uma entidade privada, mesmo que haja um compromisso de contratação, que, enfim, nós nunca sabemos se serão pessoas da zona, mas esperemos que cumpram o acordo. Mas as implicações para a população de Viana são devastadoras. Não são os empregados que estão... Não são 690 pessoas que vão para o desemprego. São 690 famílias que vão ficar afetadas. Viana... E essas famílias são comunidades enormes que vão ficar afetadas. Portanto, eu em gesto de solidariedade... É uma âncora. Deixa-me só dizer-te que eu em gesto de solidariedade com Viana do Castelo, ou seja, eu também sou metalúrgico de estaleiros de Viana. E, portanto, uma salva a de questão... Espera aí. Tu tens aqui um parafuso apertado, pá! Opa, aperta! Olha para cá, sabe? Uma chave inglesa. Meu querido, é a estreia deste álbum, Contramão, em televisão. Foi a honra que me deste. Não, muito obrigado, é verdade. Não, eu tenho que te agradecer uma coisa, que é as televisões portuguesas têm andado arredadas da música, sobretudo da música ao vivo. Eu acho que é lamentável que não haja nenhum programa de música onde os músicos possam ir tocar, fazer aquilo que nós acabamos de fazer aqui. Ainda por cima não é muito complicado e perdemos a grande oportunidade de preservar para a memória futura dos nossos filhos, daqueles que são mais jovens, daqueles que, para além de outras coisas, para além de cumprirmos uma função que é de entretermos e de transportarmos magia até as pessoas, perdemos a oportunidade de mostrar para a memória futura o que era Portugal. E como é que foi Portugal? Eu já não me lembro de ver um grupo a tocar em televisão há anos. E, portanto, perde-se a oportunidade de saber como é que eram constituídos os grupos de rock de há 20 anos a esta parte, porque os programas pura e simplesmente... E a evolução dos percursos profissionais... E, curiosamente, sim, a evolução dos percursos profissionais, quem toca com quem... Exatamente. Dizer, há uma série de... E o mercado da música é um mercado imenso, como tu sabes, quer dizer, é dos poucos mercados da área da cultura que é autossuficiente.
Nós andamos em digressão pelo país fora e não só, e de facto a adesão das pessoas é imensa. As autarquias têm tido um papel exemplar na divulgação da cultura portuguesa e da música portuguesa por este país fora. Mas a indústria musical é uma indústria enorme, é uma indústria que mexe a indústria dos instrumentos, mexe, enfim, os instrumentos musicais são das coisas que menos têm sofrido com a crise, o que quer dizer que há muitos grupos. A música também é a forma mais fácil de chegar ao grande público. É uma forma fácil de chegar às pessoas. A música tem sido vital em Portugal. E há muitos grupos, como sabes, quer dizer, basta ir aos YouTubes e aos Facebooks. Estás muito abronzeado. Não, isso é de make-up lá de cima, por acaso Não estou é nada, branquíssimo estás e estou bonito. cansadíssimo. Tipo, aí em casa, não acham? É de sofá, Aqui é de com o sofá público, não vermelho. acham que o Abrunhosa está bonito? Então, Pá, nenhum careca, pá, se pode dizer. o meu pai é careca e é um homem bonito. Mas estava eu a dizer-te que a música é uma grande indústria e, sobretudo, é uma indústria que não só que leva a língua portuguesa, e não só, outras línguas, a língua inglesa também é muito cantada em Portugal, mas é uma indústria muito rica porque congrega, sabes, os miúdos que estão nas garagens, os DJs, há muita gente, e há muita gente com muito talento para vir aqui, como outros programas. E tem vindo, o 5 tem sido, e há colegas meus, o Luís Filipe Borges tem sido espetacular nesse aspecto, tem estreado imensas bandas novas. Voltando aqui um bocadinho, meter o ferro na forja, este contramão, eu li alguns que tu gostavas que os teus discos fossem entendidos como livros, porque é quase um regresso ao passado. Comprava-se um disco e um disco era uma história. Havia uma narrativa, mesmo que essa própria narrativa fosse desconstruída. Tu queres voltar a reapanhar esse espírito que havia nos discos? Mais ou menos, quer dizer, o disco é um conjunto de canções. As canções são como capítulos de um romance. O que eu quero dizer com isso é que eu sinto-me cada vez mais escritor da pequena literatura, que é a literatura da canção. Sabes que a canção que eu faço é uma canção que é uma mistura da chanson française, do Gainsbourg, do Ferré, da canção portuguesa, do Brel, etc., do Zeca, do Sérgio, e com a canção americana. Portanto, é uma mistura. E nesse sentido, nós somos cantadores e contadores de história. Portanto, eu sinto-me cada vez menos músico no sentido adjetivo do termo e mais escritor da pequena literatura. E faz todo sentido que um disco, que é um conjunto de canções, retrate personagens. Eu aqui, por exemplo, neste disco, como sabes, falo de um personagem que Lisboa conhece bem, sim, que era o Senhor do Adeus. Há personagem com maior poesia do que um homem que passa a sua vida das 10 da noite à meia-noite a dizer adeus no Saldanha só porque se sente só. Não, e era um homem, as pessoas achavam, a determinada altura, até ver colegas nossos de televisão que foram perceber quem era este personagem, sim. Que achavam que era um louco, sim. Que era um pobre, que era um desgraçado. Não, era um senhor que vivia numa casa com 12 assoalhadas no Saldanha. Era um solitário. Exatamente, mas era um solitário. sonhador. Era um desenquadrado, era um solitário. Eu vi esse programa, foi produzido, de resto, pela Mínima Ideia, a quem eu devo a imagem dessa capa, desse disco, e toda a imagem do contramão, à Mínima Ideia. A Mínima Ideia fez um trabalho notável com ele. E eu, por acaso, vi a reportagem depois de ter feito a canção. Eu devia ter visto antes, mas não sabia sequer que existia. Mas o Senhor do Adeus, ou canções como a que estão, o Todos Lá para Trás, que eu creio que nós ainda poderemos fazer esta noite. Se calhar, se houver oportunidade. São canções que retratam um momento, ou canções como Para os Braços da Minha Mãe. Põe aqui. São canções que retratam o momento. Aqui, olha, aqui. Exatamente. Retratam o momento do país, que não é propriamente um momento muito alegre, pá. Não é preciso ter calma, não dar o corpo para lá. Eu posso animar aqui. Espera. Espera, só preciso 3, espera. Olha a troika. Dá-me só mais um, Olha a troika. Não me estragues o Olha a troika, só mais um. Dá-me este momento, olha, quer dizer, vai, enquanto seca-te lá. Maravilha. Mas o que é que te indigna verdadeiramente nos dias de hoje? O que é que a ti, Pedro, te revolta, que te mexe com as entranhas e que te obriga de alguma forma a seres um criador? Porque no dia em que, eu acho isso é muito patente no teu trabalho, no dia em que tu deixares de alguma forma de te indignar, arrumas as botas e passas a ser produtor a música... e a viver dos louros. Não sei se acontecerá, mas
a música, como toda a arte, vive de uma certa raiva. Há mais poesia na dor do que na alegria. Na alegria nós somos todos muito parecidos. Na dor, a dor é uma coisa muito própria, é uma dor que cala fundo. Ela pode ser comum, mas é uma dor que cala fundo por dentro. Não é? Nós calamos muito a dor. E, portanto, a arte serve como forma de exorcismo dessa dor. É uma forma, quase uma válvula de escape social para a dor. E eu, curiosamente, as minhas canções têm bastante mais de telúrico, Fiérico. do que de fiérico, exatamente. E portanto, o que é que me indigna neste momento? Se eu te fosse contar as coisas que me indignam, acho que, enfim, ficávamos aqui vários dias. Mas aquilo que me entristece é ver um país, 37, 38 anos depois do 25 de Abril, ter regredido... Faz 40 anos. Ter regredido, em termos de civilização, 50 anos. Termos uma população ativa e no qual gerações colocaram os seus próprios ativos, famílias que se sacrificaram para que esta geração fosse das mais qualificadas, que têm que emigrar. Por outro lado, pessoas sem qualquer qualificação que têm que emigrar. O país desertificado. O interior do país cada vez mais abandonado. Portanto, o que me leva a crer que as políticas que levaram a que, envolvidos 40 anos sobre o 25 de Abril, foram sendo praticadas, foram políticas de desinvestimento nas pessoas e de investimento em coisas que agora não têm rentabilidade. Como é o caso de autoestradas a mais. O cimento sobretudo, é uma coisa mas que é que o cimento ganhava. O cimento não aprende a falar. O cimento ganhava eleições, esse é o problema. O cimento ganhou eleições. É preciso perceber quem é que esteve à frente da política de cimento durante estes anos todos. E uma das questões que a mim me indigna é que as pessoas que praticaram uma certa política medíocre neste país continuem a arvorar-se em cargos altíssimos da nação, provavelmente laureados ainda com medalhas no fim da carreira, e se recandidatem para outros cargos. E, portanto, que as pessoas analisem bem o trajeto dos políticos em quem vão votar no futuro. Porque podemos estar a cometer a imprudência de, ao repetirmos a tradição, não estamos a repetir mais que uma série de erros acumulados. Pode ser a tradição pode ser uma série de erros acumulados. Portanto, se calhar está na altura de deixar de lado o mito do arco da governação, como eu já disse, passar a conferir a todos os partidos, que os partidos são importantíssimos na sociedade, representam são os cidadãos, os esqueletos, são os pilares da sociedade, e os independentes também, mas os partidos são grupos de cidadãos que dizem. Repara que os partidos agregam-se depois do 25 de Abril porque há uma necessidade de pluripartidocracia. Portanto, os partidos agregam-se porque há pessoas que pensam de determinada maneira e se juntam em torno de uma certa ideologia. Ao retirares a ideologia da política, que é o que acontece, e ao colocares a política ao serviço das empresas e dos números, tu deixas de ter uma causa que é servir as pessoas, servir 10 milhões de portugueses com interesses comuns, com necessidades de saúde, necessidades de educação, necessidades básicas de deslocação e mobilidade, necessidades de emprego, de dignidade. E colocas essa tua capacidade de gestão do país, a gestão política, nas mãos de interesses que não têm nada a ver com a realidade do país. E o país passa a ser um território onde essas empresas vêm fiscalizar para ver se estão a dar lucro ou não. Se não estiverem a dar lucro, vão embora. Que foi o que aconteceu ao longo destes anos todos. Portanto, a má gestão, eu não estou a dizer todos, convém não generalizar, porque não mas as más políticas que foram praticadas resultaram nisto. E indigna-me, desculpa, só para terminar, não, que... Estás em casa. Espero bem que sim. Mas indigna, porque estou na televisão pública ainda, mas indigna-me esta venda dos anéis. Porque a venda dos anéis... Ainda, porque nós sabemos o que custou construir o património que o país tem, o património do CTT, o património da TAP, o património dos hospitais públicos, mas o património da escola pública. Mas os CTT não são correios, os CTT são um banco. Vendeu-se agora uma empresa que tem uma licença bancária. Pois, essa é a teoria. Só assim de repente, não é? Pumba, com quantos balcões? 700 balcões! Já vendemos um banco. Como é lógico, eu acredito que não seja propriamente um negócio que tenha sido rateado e que agora, por acaso foi um banco que comprou. Acredito que já tenha sido fechado. Não, mas os próprios CTT têm uma licença bancária. Eu sei que sim.
Olha, Os sabes uma CTT coisa? são muito mais do que isso. É que os CTT, para além de serem um banco, mas tudo bem, podem ser um banco, são um posto de atendimento social, são um posto de desabafo, são um centro de comunicação entre as pessoas. Nas pequenas freguesias... Nas aldeias de Trás-os-Montes e da Ilha da Madeira e dos Açores, os Correios têm um papel fundamental. O que é que vai ser dessas pessoas quando as empresas começarem a olhar e perceber que, se calhar... Se calhar vão começar a morrer, Pedro, e isso é muito bom para o sistema. Quanto menos gente houver, uns imigram, outros morrem e a cena avança! É chamada... Palmas, Betão! É chamada... Mobilidade! Bom, passaram 20 anos desde a estreia do álbum que fez este homem ser um lord da música portuguesa. Aliás, é das pessoas com mais star quality do nosso país. Aliás, eu até devo confessar que tenho a câmara 4 apontada para mim, que o Pedro Brunhosa é a cena. O Pedro Brunhosa é o homem e, por isso, fomos até aos arquivos vasculhar 20 anos da vida deste homem em 2 minutos. Não vai fazer justiça, mas é a cena. O homem. Não posso mais com a corrupção, com a desonestidade, com os impostos que são pagos em vão, com o roubo do meu dinheiro. Sempre que vais a um programa de televisão, a primeira pergunta que te fazem é sobre os óculos. Isso irrita-te? Solenemente. Pedro Brunhosa é desde ontem membro da Assembleia Municipal do Porto. Quer ser fiscalizador, representante da cidade descontente. Nós sabemos que sai uma estrutura e vai entrar outra, e a estrutura que sai tem que ser indemnizada. Entretanto, nós todos estamos a indemnizar ainda a que saiu no governo anterior. Se o português, se quiser, de facto, manifestar-se de uma forma veemente contra a forma como o país é gerido, só tem uma forma de fazer: não pagar impostos. São tantos escritores portugueses, o Gonçalo M. Tavares, a Maria Filomena Mónica, não é nesse campeonato que eu estou. Se os invejo, invejo. E aí também sou português. Whoa, what's up? You can't have the president, rather be the Pope, you know what I'm saying? Era isto que estávamos a falar há pouco. Pois era, sabes que esta entrevista é muito Onde antiga. é que começa... Esta entrevista Deixa-me interromper, vou-te interromper. És o careca mais bonito que se sentou neste sofá, hein? Só para coisa. Pumba! Mais nada. Mais nada. Onde é que tu sentes que acaba o teu papel de entertainer e começa o teu papel de guerreiro, de lutador, de justiceiro? Guerreiro é uma grande palavra. Sinceramente não sei. Sabes que aquilo que vimos ali Mas no pensas espetáculo... nisso? Pensas nessa balança? Não. Epá, estou a esticar muito a corda, estou a falar muito... Não, quer dizer, sinto. As repercussões são quer dizer, é mais fácil estar calado, não é? Sim. Quando és entertainer puro e duro, estás caladinho, tens trabalho em todo o sítio. Assim não. E, portanto, mas pelo menos fico com a consciência tranquila, sabes? E eu sei que transporto magia às pessoas. Aquilo que nós vimos ali, naquele concerto, aquela multidão, repete-se noite após noite após noite. E eu e os Comitê Caviar somos testemunhas disso. Das multidões que vêm assistir aos nossos concertos. E é um fenómeno interessante de ver. É que as pessoas estão à espera que alguém lhes leve essa esperança lá. Percebes? E, portanto, tocarem-se Verde Voga, ou tocarem em Tondela, ou tocar no interior. És um arauto do norte. O arauto de Vozela chegou. Não, és um arauto não é, de Campanhã. Por acaso é. Mas sabes o que é? É um pouco... os espetáculos são um lugar de... Há bocado eu falava de exercício social. São lugares coletivos onde as pessoas, quando é festa, por exemplo, no caso de Não Posso Mais, ou talvez Foder, ou canções de celebração... Disseste Foder. Não, é só porque eu gostei de dizer quando eu editei que essa música diz: há bombas em Belfast e em Berlim. Há bombas em Belfast e em Beirute. É preciso afinar o azimuth. E eu e tu, o que é que temos que fazer? E o público é que responde. Talvez... O quê? Sabes o que é? Vocês apinar assim... Não, espera aí, eu sei, Pedro. Safam.
Mas é que eu tenho esse problema nos sítios, geralmente a sul. É porque lá no norte, foder é uma coisa boa. Aqui tem medo de dizer foder. A gente aqui Não é fode mau. para dentro. Ai, volta a ver. É. A próxima vez que estiverem a pensar no que é que têm feito, Vossas Excelências, para isto andar para a frente, sugiro que não que se indignem, que comecem a pensar no meu próximo convidado, porque este homem, ele, sozinho, com uma equipe de 8 pessoas, está a trabalhar numa vacina contra a malária. O nosso enorme aplauso de pé para o Dr. Miguel Prudêncio. Pedro Brunhosa, Miguel. Ora viva, Miguel. Ora viva. A malária, só para fazermos aqui um ponto de situação, vitima aproximadamente 700 mil pessoas por ano no mundo, infecta crianças de 30 em 30 segundos em África e é uma doença efetivamente devastadora para as crianças de 1 até aos 5 anos. É onde existe a maior mortalidade, infelizmente, em crianças até aos 5 anos e sobretudo em África. Aquilo que tu, Dr. Miguel, te lançaste e que estás a chegar lá é numa vacina contra este mal. Fala-nos disso. Pronto, é esta a nossa ideia. Nós estamos há 3 anos com a minha equipa a trabalhar num projeto de desenvolver uma nova vacina contra a malária. Não somos os únicos no mundo a tentar fazer isto. Há muita gente em vários laboratórios por este mundo fora a tentar resolver este problema e a tentar desenvolver uma vacina. Nós tivemos uma ideia um bocadinho pouco convencional, digamos assim, uma ideia out of the box e propusemos essa estratégia alternativa àquelas que são comumente utilizadas. Propusemos lá a Fundação Bill and Melinda Gates e, felizmente, eles acharam que a ideia tinha mérito e resolveram apoiar. E então deram-nos um primeiro financiamento há 3 anos, no valor de $100 mil, que servia para testar a ideia. No fundo, é um bocado atirem o barro à parede e se vocês mostrarem que isto tem algum potencial, a gente pensa em continuar a apoiar. E, portanto, nos últimos 3 anos, aquilo que nós fizemos foi testar a ideia que propusemos. Tínhamos uma série de premissas que nós dissemos à Fundação, olha, nós vamos ver se isto acontece e se acontecer achamos que isto tem potencial. Ao fim dos 3 anos apresentámos os resultados que obtivemos à Fundação e dissemos, estes são os nossos resultados e nós gostávamos de continuar por esta via assim. E felizmente para nós a Fundação achou que sim, que os resultados eram bons e eram promissores e resolveu apoiar agora com um financiamento bastante mais interessante, da ordem de $1.200 mil. Do Sr. Bill Gates? Do senhor ele próprio. Pronto, quer dizer que a vossa investigação passa a ser sempre feita em Windows, é isso? Exatamente. Aliás, lá no laboratório... Lá no laboratório está tudo proibido de usar Macs, portanto... Nem Macs, nem nada, Linux, nem nada. Nada. Windows. Só. E sobretudo o Vista, que é o que funciona mais espetacularmente. É o melhor de todos. Miguel, a doença tem... é particularmente menos conhecida no hemisfério norte porque é onde há menos mosquitos, não é? E ela é propagada por mosquitos. Tu tens essa convicção que se na Europa houvesse mais vítimas de malária, já estaríamos um passo mais à frente, que essa geografia da doença tem influência na investigação? É evidente que sim. É evidente que sim, e isso é fácil de demonstrar. Durante muitos anos, o financiamento para a investigação em malária era pouquíssimo. E se comparássemos o financiamento para a malária com, por exemplo, o financiamento para doenças como a SIDA, era incomparavelmente superior para a SIDA, porque é uma doença que afeta populações de outro tipo de regiões, não é? De outro tipo de sociedades. E mesmo dentro do HIV, eu li alguns que o HIV-1, que é a doença que afeta as Américas e as Europas, a investigação está muito mais desenvolvida do que o HIV-2, que é a doença
dos africanos e dos Exatamente. desgraçados, que depois, mesmo que haja cura, não vão ter dinheiro para comprar. É isto? É um bocadinho isso, quer dizer, há realmente uma O tendência... mundo é mesmo uma merda, Há não é? doenças para ricos e para pobres. Há doenças de ricos e de pobres, e a malária é claramente uma doença de pobres, e nesse aspecto o aparecimento de uma entidade como a Fundação Gates veio revolucionar completamente este panorama, porque até há cerca de 10, 15 anos tudo o que era financiamento para a malária estava reduzido a poucas fontes de financiamento e pouco financiamento. E a Fundação Gates chegou-se à frente e disse: epá, isto não pode continuar assim, nós vamos fazer disto a nossa missão, e nós vamos fazer aquilo que for preciso para ajudar a erradicar isto. E isso levou atrás a própria Organização Mundial de Saúde, etc. Houve uma série de entidades que responderam um bocadinho a este chamamento e hoje em dia, felizmente, já se investe bastante mais nesta área. Até porque acho que há um novo paradigma para os grandes milionários e o Bill Gates é um exemplo disso, que é, tenho tanto dinheiro, se calhar era bom fazer bem ao mundo, não é? Há uns que se preocupam com o resto da tropa, que é que cá anda, há outros que não, por isso simplesmente. Não, eu acho que nesse aspecto tem que se tirar o chapéu, porque obviamente é óbvio que ele não fica pobre por causa do dinheiro que está a dar para este Até tipo de porque ele se investigação. comprometeu a doar 95% da sua fortuna pessoal até ao fim dos seus dias de vida. Mas os 5% que lhe restam, com certeza, dão para ele viver muito bem. Eu vivia com... Eu e o Abrunhosa vivíamos com 5. Com o Chico, na boa. Ele nunca mais cantava. E cresci-lhe cabelo por todo lado. Ó Pedro, Que maravilha. Tu nas tuas viagens, 20 anos de viagens, quer dizer, tens mais, com certeza, na tua 4L, nos teus interrails, nunca apanhaste assim nenhuma doença deste género? Uma malária, um escorbuto, uma salmonela salpicona, nada? Não, por acaso, bater na madeira, porque nunca apanhei nada. Uma lantrazita, outra? Por todo lado, nada. Andei por todo lado, nos sítios mais recônditos, em condições limpinho. pouco salubres, mas felizmente, por acaso, nunca tive problema nenhum. E realmente, agora que o dizes, eu não sei se calhar, por ter ido por via terrestre sempre, eu comecei a viajar de avião muito tarde, não porque, quer dizer, porque achava mais piada a ir por terra. É uma viagem pronto. mais E não sei se o Miguel cenográfica. poderá explicar isso, mas se calhar quando chegava aos destinos já ia imunizado, não sei, porque não, quer dizer... De 4L demoras não é muito isso, tempo. é que estamos a falar em viagens longuíssimas, em que eu realmente nunca se passou nada, estamos a falar de 6, 7, 8 meses de estrada, em sítios complicados, não é? E portanto... E com conhés difíceis? Não, por acaso não. Sabes que nunca eu deste no conhé? nunca usei drogas. Não é drogas, é um conhé. nem Uma conhé. salva de palmas, este homem nunca deu no conhé. Nem um conhé, pá, nem... Não, pá, vou-te dizer uma coisa. Eu nunca fumei charro. Fumei uma vez um charro. O que é que são noites brancas Espera aí. de magia? É o que tu quiseres. Espera aí. É o que tu quiseres. É o que tu quiseres. E sabes o que é Não, isso? só para a gente aqui. Não. Escolhi ter caviar, estão-se a cagar a rir, mas... No tudo que eu te dou, digo, extasia e paixão. Sabes que e noites brancas de magia são, obviamente, é a minha observação da realidade. Mais É a tua nada. observação. Não. Nunca. Deixa-me só Zé dizer... Pedro, vou-te dizer uma coisa. A minha militância contra as drogas é de raiz. Acho muito bem. E contra o tinto? Não. Mesmo. Contra o tinto? Contra O tinto? Não, contra o Aliás, tinto nem contra o branco. Não, porque eu sou fabricante de vinho de qualidade. Atenção. Newport, a sombra. Que Este homem produz também pode ser uma sombra. droga, atenção. Pode ser uma droga. Eu tenho Mas um tio meu que mama uma microbox de 3 litros por noite. Deixa-me só dizer uma coisa aqui em relação ao Miguel, que está aqui. Eu queria dizer que uma das coisas que realmente a cultura e a ciência têm feito por este país coisas notáveis. Têm espalhado Portugal pelo mundo, têm espalhado uma imagem de contemporaneidade de Portugal no mundo e a ciência, através da Academia em Portugal, que é uma das mais qualificadas, creio eu, a Academia em Portugal é uma das mais qualificadas na área da investigação. A Academia do Porto, nomeadamente, tem sido premiadíssima, e em Lisboa creio que também, mas a Academia do Porto tem sido premiada na área da investigação ano atrás de ano. Repara que agora há uma desorçamentação de 30 milhões de euros no Orçamento de Estado, mais 30 milhões de euros nos cortes dos professores do ensino superior, mais 2,5 de retenção de todas as receitas geradas na própria faculdade.
Portanto, isto quer Ó, dizer... Pedro, isto tem que andar, pá. Isto com estes cortes tem que andar na mesma, pá. É por isso que o papel do Miguel é ainda mais notável, porque sei, quer dizer, imagina as adversidades... Deixa-me só perguntar, fazer-te aqui uma deve pausa. Miguel, é possível, de uma forma sucinta, explicares o approach da tua equipa, a aproximação à vacina? Qual é a diferença entre a vossa visão da vossa vacina relativamente às outras que estão a ser postas em prática? Ok, vou tentar ser o mais... E para que nós toda a gente possamos perceba. perceber. A malária também é conhecida como paludismo. Miguel. Portanto, a nossa ideia parte um bocado da ideia original da primeira vacina que existiu no mundo. A primeira vacina que existiu no mundo foi contra a varíola e foi um senhor que percebeu, ou que reparou, que as senhoras que andavam a mugir as vacas para tirar o leite e estavam em contacto com o vírus que causa a varíola nas vacas, estavam imunes à varíola humana. Portanto, o que ele percebeu foi que a exposição à variante... A teta é boa. Diz? A exposição à teta é sempre boa. Isso estamos de acordo. Mas que a exposição à variante da varíola das vacas protegia contra a varíola humana. Ou seja, usar o bicho que infecta a vaca para proteger contra o bicho que infecta os seres humanos. E a nossa ideia vai um bocadinho nessa linha, mas com um twist assim mais moderno. Ou seja, o que nós achamos é que podemos usar um parasita da malária que não causa malária em pessoas, mas sim em ratinhos. Portanto, é inócuo para nós, não causa doença, mas achamos que ele pode proteger contra o seu primo humano. O tal twist é que, na altura deste senhor que eu falei, não existia engenharia genética, mas hoje em dia existe a possibilidade de manipular geneticamente os organismos. E o que nós pretendemos e propusemos e estamos a fazer é manipular geneticamente este parasita que infecta os ratinhos, de maneira a que ele se torne ainda mais ativo e que espolete uma resposta imunitária ainda mais forte contra o parasita humano. Ou seja, nós estamos a pôr no parasita dos ratinhos proteínas do parasita humano. Estamos a mascarar o parasita de ratinhos de parasita humano. E desta maneira ele apresenta estas proteínas ao sistema imunitário humano e o sistema imunitário humano diz, vou montar uma resposta contra isto, quando vier o humano já está preparado para o enfrentar. Portanto, Miguel, esta desculpa. a ideia de uma forma muito... Olha a ideia dele! Não, olha a ideia dele, é? Isso não era mais fácil mascarar os homens de ratos? Isso E os podia, mosquitos mas iam... isso- Ficavam alguns confundidos. que já estão mascarados. Alguns homens já são ratos. Mas também há o approach de chegar por trás ao mosquito e tal. Sim, essa é outra approach. Com que anda por Baygon. aí. Com Baygon. Com também Baygon. funciona. Só que depois, se usares muito o Baygon, começas a ter filhos com 4 braços, começam a nascer pessoas verdes. O Baygon, radioatividade. Cuidado com os abusos de Baygon nas noites brancas. Exatamente. Noites brancas e Baygon não dá. Posso só dizer uma coisa em relação ao que o Pedro estava a dizer? Em relação ao que tu estavas a dizer da visibilidade da ciência e da cultura portuguesas no mundo, eu não posso concordar mais e acho que nós hoje em dia conseguimos chegar a um patamar, na área que eu conheço melhor, que é a área da ciência, conseguimos chegar a um patamar de qualidade internacional que custou a chegar cá e chegou-se cá com um investimento sustentado e consistente durante alguns anos. E eu acho que seria uma pena enorme que agora isto fosse tudo posto em causa por causa destes cortes cegos e porque é assim, eu acho que é ótimo Portugal ser conhecido pelo Cristiano Ronaldo e eu gosto imenso de futebol e acho que é ótimo nós ganharmos os jogos todos. Mas era um bocadinho pena que só fôssemos conhecidos por isso, não é? Acho que há outras coisas às quais nós também podemos ser conhecidos e a ciência e a cultura seriam bons candidatos, não é? É que ainda por cima é uma gestação de riqueza que se desmultiplica por aí fora. A ciência e a cultura são geradores de riqueza. Exatamente. Claro que o futebol também é, mas a ciência e a cultura geram riqueza e mais... Desculpa lá. Quando quiseres. Eu sou o próximo a falar. Eu estou a falar aqui com o Estás à seu vontade. Estou a falar aqui com o seu tutor. Tu agora dominas. Isto uma semana antes do Natal, 2 semanas antes do Natal, vem o abrunhoque. Não, sabes o que é que eu te queria pedir? Se não te maçasse muito. Sim. Era que cantasse o próximo tema. Não posso apresentar um bocadinho? Não. Estava a ter uma conversa Até com o já, seu Miguel. Está bem, até já. Vamos a isto? O que é que vamos ouvir? É bom, de certeza. Se vamos ouvir. Naquele vídeo, todos lá para trás. Todos lá para trás. Estavas muito novo no outro vídeo. E tu também.
Todos lá para trás. Todos lá para trás? Que é a história, acho que é uma caricatura do país, não é difícil ironizar com o país, e portanto eu espero que aqueles que há pouco não cantaram aquela letra porque... Não enfim, sabiam? Não sabiam. Daqui a uma semana já Que sabem. agora saibam silabar, todos lá para trás. Ora, digam lá uma vez. Todos lá para trás! Vamos a isto? O que é que tu nos dás, Baigon? Depois vai. Conhé. Senhoras e senhores, carecas e barbudos, Pedro Brunhosa! Tenho medo de contar o que acabo de assistir. Um homem a trabalhar e mais de 20 a dirigir. Por decreto tudo certo, diz a lei que assim se faz. Até que o homem se fartou e berrou: agora todos lá para trás. Todos lá para trás. Venham ver como se faz. Todos lá para trás. Via geração, currículo, 10 estágios no Japão, 5 cursos, doutorados, recibos verdes e pão. Tudo às cegas e os colegas, enterrados no sofá, voltam para a casa dos pais que fortes bebem. Agora todos lá para trás. Todos lá para trás. Estudou e é um incapaz. Todos lá para trás. Ai, se eu te dissesse tudo o que vai no meu país. Ah, se eu conseguisse matar o mal pela raiz. E se tu viesses também beber desta euforia, os dois somos multidão e toda a gente gritaria. Agora todos lá para trás. Todos lá para trás. Venham ver como se faz. Todos lá para trás. Que país tão engraçado a comprar o que não quer. Submarinos estragados, autoestradas de aluguer. Tanto crédito inédito de escravo a capataz. Até que o homem se fartou e morreu. Agora todos lá para trás. Todos lá para trás. Anda com o porto para trás. Todos lá para trás. Esse. Mais. Esse. Já passou. A que não quer. Vamos dar mais uma voltinha nisto. Põe lá no sítio. Esse está ótimo. Está ótimo. Lá para trás. Vi que descender tão curto ainda acaba presidente. E à sua volta sábios disfarçados de inocentes. De fato num retrato que ia muita gente atrás. Até que o homem se fartou e morreu. Agora todos lá para trás. Todos lá para trás. É o presidente ineficaz. E todos lá para trás. Mas se tu viesse tudo que vai no meu país. E se eu conseguisse matar o mal pela raiz. Ah, se tu viesses também beber desta euforia. Os dois somos multidão e toda a gente gritaria. Agora todos lá para trás. Todos lá para trás. E este dói é um incapaz. Todos lá para trás. Todos lá para trás. Como é que é? Todos lá para trás. Isto dói é um incapaz. Todos lá para trás. Mais alto. Todos lá para trás. Todos lá para trás. E o presidente ineficaz, capataz, como estás? Queremos pão, queremos paz. E todos lá para trás. Queremos pão, queremos paz. E o presidente ineficaz. E todos lá para trás. Quero ouvir mais alto. Mais alto.
Pipa! Uou! Bom! Queres aguinha? Não, Toma, parece que tem aqui uma filha, bomba de incêndio. uma bomba d'água Ah, e que maravilha. Oh, Miguel, deitaste bem bom na enquanto água. ele descansa, ele está a ficar velho. Ele, quando Tá era mais calor. novo, dava-lhe com mais gasosa. Não, isto é uma estreia, o homem. Estavas nervoso? Estou. Viste aquela troca de ponto, foi giro. Vi o teleponto, anda para trás! Todos lá para Foi trás! giro. Ele percebeu. Quem é que está no É o ponto? Tiago, é um gênio. Tiago, maravilha. Foi mesmo isso. Miguel, Pedro, a mãe do Miguel, quando o Miguel era novo, vocês ponham-se nisto. Salve seja. O Miguel dizia, eu quero ser mineiro. Não, meu querido filho. Tu queres ser engenheiro de Minas. Mãe, eu gramava ser cameraman. Não, meu filho. Tu queres ser realizador. Mãe, eu gostava de ser cientista. Não. Tu queres descobrir alguma coisa extraordinariamente fantástica que faça evoluir a civilização. E tu tens aqui seguido estamos. os passos da tua Santa Mãezinha. É claro, eu faço tudo o que ela me manda fazer. Ainda hoje. Exatamente. E a tua mãe sabe que lhe mentiste quando lhe ligaste de Barcelona, teso, do Interrail, que não tinhas um tostão e assim que recebeste a guita compraste gin? Essa parte ela não sabe, agora já sabe. mas Agora não- já sabe. Como é que se chama a tua mãe? Paula. Olá, Paula. Seu filho, quando era novo, dava gin tónico. Água tónica, quinino. Quinino, malária. Está tudo explicado. Antes de lançar aqui o próximo segmento extraordinário do nosso programa, eu queria te perguntar uma coisa, Miguel. Assumindo que o trabalho da tua equipa e o teu trabalho funciona, isto fará com que vais ganhar um Nobel e pronto, isto é um à parte. Se ganhares o Nobel, depois vens ao 5 à Sim, meia-noite, sim. à terça-feira. Está bem, está combinado. Combinado? Só venha à terça. O Saramago só não veio porque questões de horário, mas ele estava a vir. Assumindo que isto tudo funciona, agora vocês estão num passo que é conseguir que... Nós agora estamos no passo de entrar em ensaios- primatas. Agora em primatas, para avançar para ensaios em humanos. Portanto, o nosso objetivo é testar a nossa ideia, testar a nossa vacina em voluntários humanos, portanto, aquilo que se chama ensaios de fase 1, ensaios clínicos de fase 1, são os primeiros ensaios que se fazem em seres humanos. Para isso, temos que completar um conjunto de experiências que ainda são necessárias fazer e temos que compilar toda a documentação necessária para pedir as autorizações para fazer estes ensaios. Portanto, é esse o Para os nosso... defensores dos animais, que nós no 5 muito respeitamos, a bioética tem tido um desenvolvimento a par com o desenvolvimento da investigação. Portanto, Sim. quando se utilizam animais, utilizam-se porque há uma mais-valia fantástica. Não se utiliza... Não, maquilhagem. obviamente que não. Não estamos nesse nível, não é? Isso há uns anos era assim. Há uns anos era assim até com pessoas. Os primeiros ensaios que foram feitos com humanos em malária eram voluntários humanos e por acaso eram todos prisioneiros e portanto eram Por acaso? voluntários. Por acaso? Eram prisioneiros e paralíticos, era o que se fazia. Pois. Mas isto é mesmo a sério. Mas faz sentido, porque Pois, o paralítico... tem dificuldade em Não, fugir. pode fugir. O Exato. paralítico é um gajo. Anda cá que vou-te dar uma vacina. Exato. Não dás! Não dás! Mas isso era antigamente e, obviamente, hoje em dia é muito diferente. E no que diz respeito aos animais, também nós, obviamente, o trabalho que fazemos, que recorre a modelos animais, é trabalho que não pode ser feito de outra maneira. Muito bem. E obedece a um conjunto de normas éticas muito apertado. Temos comissões de ética para tudo aquilo que fazemos com animais. Há tipo E- giras nas comissões de ética ou não? Ou Há se é tipo o o gajo de... Tipo giras. Miúdas giras. tipo as giras. Ou não? Epá, não, é tudo óculos assim, É? muito grosso. Então não presta. Olha, ó Pedro, tu tens consciência que que maravilha. este homem é o novo Pasteur. Completamente. Estás sentado, isto para a memória futura, estás sentado ao lado de um novo Pasteur. Esta história da malária parece-me relativamente simples,
mas talvez esteja já a causar dificuldades a alguns dos nossos telespectadores e para garantir que toda a gente está a conseguir acompanhar, vamos tentar resumir tudo da forma mais imediata que conhecemos. Senhoras e senhores, carecas e barbudos, numa andota com o enorme Fernando Rocha! Ciência! Toma lá o Nobel! Toma lá tudo! Fernando Rocha. Oh Pedro, Miguel eu fui o Galdês. único gajo Como é que vais? que respeitei a tua ordem quando disseste todos lá para trás. Estava sozinho ali. Estava sozinho, ninguém obedeceu. Também ninguém. respeitaste a tua ordem. Eu disse, todos a cortar o cabelinho. Olha, eu também respeito. Oh, Rocha, aquilo que... Pá, tu és este exímio computador de andotas, tu és o rei do vernáculo. Uma aralhada dita por ti tem nível. É poemas. É poesia. Atenção, só te vou contar uma coisa muito rapidamente. O que eu queria que tu me o que eu faço- contasses rapidamente é como É é da que o malária. bicho, a Eu da vou-te malária, explicar. a fêmea pica na coisa. Exatamente, era isso que eu ia dizer. A fêmea. Ou seja, a malária... Eu vou deixá-lo sozinho. Segundo- Atenção, caríssimos Não me deixes que eu fico telespectadores, também, eu fico que triste. o programa tem bolinha. Dá-lhe, Eu Rocha, tenho duas. com alma. Pumba. Já... Eu estive a conversar ali com o Temos Dr. 3 minutos, Miguel, Rocha, para isto. E ele explicou-me que a malária, Zé Pedro, não é transmitido pelo mosquito macho, mas sim pelo mosquito fêmea. Portanto, eu quando vejo um mosquito, olho para o meio das pernas. Tem tomate, estás na boa. Na boa, dá patinha, até podes brincar e tal. Tem uma mini saia, foge, que as gajas não são de confiança. Não é? A gaja nunca foi de confiança. Mas, depois deles fazerem o seu trabalho, portanto, eles vão com o saque... Elas vão com a sua pochete, tem malária lá dentro, e começam assim, zau. E a gente pensa, ai, a gaja está-me a atrair os mosquitos, a pensar, ai, olha ela ali a dar umas baldas. E o mosquito vai lá e a gaja só está ali a espalhar a malária. Há um mosquito que foi ao cinema a ver se encontrava uma mosquita de malária. E depois de vir embora do cinema, meteu-se a vir embora, foi a um tasco e disse, ai, dá-me aí um chazinho quentinho que eu estou cheio de frio. E o gajo disse, então estamos em agosto, e diz o mosquito, aqui eu fui ver se vi umas gajas da malária, que é o que está na moda. Oh, meu Deus. É, que isto da febre amarela já passou. A cena da malária é que está lá. E fui ao cinema a ver se vi umas gajas. Quando vim embora, meti-me no bigode de um humano. Tens bigode? Não. Pronto. Tens aí uns pelitos. Não, eu não tenho nada. Meteu-se no Sério, bigode Rocha, dele. tens 2 minutos e 10 segundos. E ele veio de moto e apanhei muito frio. Diz ele, lá, em vez de te meteres no bigode do gajo, metes-te no bigode da gaja, mano, que é mais quentinho. No dia seguinte ele estava com frio na mesma. E ele disse, olha lá, então não te meteste no bigode da gaja como eu mandei? Meti-me, aquilo era quentinho. E eu, amigo, era tão fixe que eu até adormeci. Quando acordei já estava no bigode do Zé Pedro outra vez. Muito obrigado. A história do mosquito, caralho. Tem os adereços para o mosquito. Estava a menos... Este gajo é extraordinário. Faz 700 km para vir contar uma andota. Esquece da andota, conta uma cena de bigodes. Não tem nada a ver com mosquito. Tu estás bem? Vai fazer de Onde mosquita. é que está o Willy? Vai lá fazer de mosquita. Vou fazer de mosquita. Vá, Da malária. bora. Isto agora é para as crianças. Vá Atenção. rápido. Bora. Mosquita. Já está de mosquita. Bora. Betão, ajuda-me aqui a calçar as asas. Estou de mosquita. Vá, família, rápido, da mosquita. Mosquita, vá. É porque senão não vendes o que És tens para ver. mosquita É mosquita ou machada. mosquita? Vá. Sou uma mosquita, sou uma fêmea. E vai ele com o saco da malária. Agora espalha a malária. Pedro. Carregado de Pedro, malária. Pedro, ali. Espalha ali. Não, ali, ó, Pedro. Toma malária, cheio de malária. Tu então, toma lá malária. E tu também vais levar a malária. Lá cá isso. E tu leva mãe com a malária. Pronto, já espalhei malária. Conta a andota, bora. Vai lá embora então. Conta a andota. Já está, vai-te lá embora. Vou-me embora. E vais embora com a malinha? Que é isso? Então, eu sou advogada.
Uma mosquita advogada? Sim, sempre fui parasita. Só te faltava a pasta. Só me faltava a pasta. Bom, Rocha, temos 1 minuto para te pagar os 700 km que fizeste. 1 minuto, pronto. O que é olha, isto? Quero convidar toda a gente para a melhor passagem de ano do Porto e se olhares para aqui... Espetacular. Qual Melhor é? fim de ano. Diz-me só, olha para aí e diz assim, o que é que te atrai mais gente? Aí, o cabeça de cartaz, na tua opinião. Bar aberto. Pois, claro! E a camisa de Rocha. Autocarros toda a noite da estação de Campanhã, do pavilhão, estação de Campanhã, 25 euros antes, 30 euros na própria noite. Ou seja, por 25 euros tens direito a uma cirrose. Fernando Rocha, és um senhor no teu métier, tu próprio, um investigador da palavra. Obrigado. Amanhã quem toma Deixa-me só conta... oferecer-te aqui uma coisa, desculpa. O que é isto? É o novo CD de Jaimão, onde eu Não tens um Renault Clio escrevi... com 12 mil quilómetros para me onde eu vender? escrevi a segunda música e a música também é As minha. modas que andam para aí do Jaimão. Um dia qualquer Olha o eu venho Jaimão a comer o abrunhosa. Oh! Jaimão em contramão. O Jaimão em contramão. Ei, ei. E amanhã? Zé Pedro, deixa-me só dizer uma coisa. Ele está no Porto a fazer passagem de ano. E já agora... Estás aonde? Estou no Terreiro do Paço. É onde? Onde é que é o Terreiro do Paço? É aquela coisa que está envolvida pelos ministérios, onde se faziam os autos de fé da Inquisição e onde está agora a estátua do Dom José I a esmagar as víboras. E é de Borla. Claro, é Não, um mas não espetáculo. tens parabéns. Puma, Pedro! Ficaste a Pedro! Puma! Estiveste bem! O melhor multiuso do mar é... Bom, amanhã este show televisivo é tomado conta por inteiro por esse Jeffrey Jellicoe do humor, que é o enorme Nuno Marco, que amanhã tem um convidado upa. Amanhã, no 5 para a meia-noite, vamos ter conversa de nível internacional com Ana Bacalhau, que nos irá falar do seu espetáculo 15, e também da série Breaking Bad e Under the Dome, o ator Dean Norris. Hã? Que categoria! Para terminar, uma piada só para depois ter um tratando de bateria, que é assim. Então, onde é que puseste os óculos? Pulos... Quantos pulos caíram-te? Até amanhã. Agora apelo ao vosso poder de síntese máximo. Estamos a beirar-nos do fim. Pedro Brunhosa, qual é o sentido da vida? Levar, eu acho, agora numa toada um bocado mais séria, acho que o sentido da vida é mesmo, sem querer ser, é praticar o bem. Praticar o bem. Miguel, sentido da vida? Eu acho que o sentido da vida é fazermos tudo o que pudermos para sermos felizes e para fazer os outros felizes. Rocha! As duas coisas juntas, mas agregada a proteger a família, fazer com que eles sejam felizes e que não lhes falta nada. E sexo! Duas canequinhas para vocês, para Rocha uma canecona! Em nome da equipa que produziu, muito obrigado, realizou e levou até si mais este show televisivo, um enorme bem-aja, com a certeza, porém, que para a semana vamos estar ligeiramente pior. Até para a semana!